E a gente começa, então. Boa tarde para quem está chegando. Deixa eu só ver se eu consigo eu mesma participar aqui via celular. Ok. Posso começar então? Vamos lá? Então tá, pessoal. Competência 2, né? Então a gente já viu a competência 1 e agora nós vamos então adentrar um pouquinho no âmbito da competência 2. Vou colocar aqui meus slides, e aí aquele aluno que quiser, enfim, durante a minha explanação, interferir ou fazer um questionamento, vai ali no chat que eu vou acompanhar aqui, ó. Estou deixando no meu computador e no meu celular aqui, daí eu acompanho vocês aqui para não dar confusão. Vamos lá. Redação do Enem, então. Deixa eu começar. Então, redação do Enem, competência 2. Então, tema e tipo de texto. Então, o que nós vamos analisar, né, na competência 2? É a questão do tema, pessoal. Então, a gente sabe que o tema, né, com os textos motivadores, é uma das primeiras coisas que a gente vê lá, que você analisa, né, na redação do Enem, e o tipo de texto também, que seria o tipo de texto dissertativo argumentativo, que é a tua capacidade de argumentar, né, que os professores da banca, então... vão analisar. Então, a competência 2 exige uma avaliação bastante atenta a partir da abordagem. Peraí que eu vou ter que ver quem chegou. É o João. Vamos ver, então, quem chegou mais. Tá, posso continuar? Então, vamos lá. Voltando aqui, então. A competência 2 exige uma avaliação bastante atenta, pois é a partir da abordagem do tema e da adequação à tipologia textual que as outras competências se orientam e se organizam. Afinal, a não adequação a esses dois elementos pode levar à anulação da redação em casos de fuga temática ou de não atendimento à tipologia textual exigida. Então, se você não redigir um texto dissertativo argumentativo e se você fugir do tema, você vai ter a sua redação anulada. E, dependendo do tema, é muito sutil essa questão da anulação, né? De você fugir do tema, e aqui eles trazem nesse material bem claro, né? Quais seriam os contextos que te propiciariam uma fuga do tema e que você zeraria a tua redação. Nesse sentido, observamos que a avaliação da redação na competência 2 deve ser feita considerando sempre esses dois elementos. Então, competência 2, a gente vai ver tema e tipo de texto, tá? Bom, aqui tem aquela tabelinha que eles sempre trazem, né, para explanar o que é a competência 2. Então, o nível 1 é apresentar o assunto tangenciando o tema ou demonstrando domínio precário do texto dissertativo argumentativo com traços constantes de outros tipos textuais, tá? Então, isso aqui seria, você ficava no nível 1. Nível 2, desenvolve o tema recorrendo à cópia de trechos dos textos motivadores ou apresenta domínio insuficiente do texto dissertativo argumentativo, não atendendo a estrutura com proposição, argumentação e conclusão. Então, esses detalhes nós vamos ver tudo daqui a pouquinho, né, como essa questão de copiar esses trechos dos textos motivadores pode vir a prejudicar vocês. Desenvolve, então, o nível 3, vai desenvolver o tema por meio de argumentação previsível e apresenta domínio mediano do texto dissertativo argumentativo com proposição à argumentação. Então, aqui tu já está, né, dentro de um nível mais adequado de produção de texto dissertativo argumentativo. Aqui no nível 4, desenvolve o tema por meio de argumentação consistente e apresenta bom domínio do texto dissertativo argumentativo com proposição, argumentação e conclusão. E o 5 aqui, ó, você vai desenvolver. Então, aqui para mim está cortando, mas você vai desenvolver toda essa questão do tema e também da composição do texto dissertativo argumentativo com excelência, né? Então, nós vamos entender o porquê e como isso se dá. Então, para a gente compreender essa proposta de redação, né, e aplicar esses conceitos dessas áreas do conhecimento, que é
a tua leitura durante o ano, o teu estudo, né? Tudo que você compreendeu dos teus anos escolares, que é uma área de conhecimento específica dentro do contexto escolar, você vai utilizar isso escrevendo, né, dentro dos limites do texto dissertativo argumentativo, e esse texto por extenso, com 30 linhas no máximo, que você vai aplicar. Então, número 1, o aluno tangenciou o tema, né? Então, ele tangenciou o tema, ele vai ficar no nível 1. Percebe que você tangenciou o tema, mas você não fugiu do tema. Então, tangenciar o tema ainda te dá o nível 1, ainda você não zerou, você vai ter uma nota na tua redação, tá? Então, nível 1 tangencia o tema, né, ou vai tangenciar o tema, e o texto vai ser composto por aglomerado de palavras ou traços constantes de outros tipos textuais. Então, se você tangencia o tema, mas o teu texto lá, eles observam que é um aglomerado de palavras, assim, desconexas, e você começa a apresentar texto narrativo, texto descritivo, dentro da tua composição de redação, você vai ficar no nível 1. Tá? O nível 2 você vai ter uma abordagem completa do tema, então você não está tangenciando, você não está fugindo do tema, mas você tem essa abordagem completa. Mas o que acontece aqui, ó? Você vai ter 3 partes do texto que são embrionárias, que depois vamos entender o que é uma parte embrionária para a banca, ou uma conclusão finalizada por frase incompleta. Se você apresentar isso dentro do teu texto, você vai ficar no nível 2, tá? Os textos que apresentam muitos trechos de cópias dos textos motivadores não devem ultrapassar esse nível. Então, se o professor da banca observa que você copiou muito, se inspirou muito nos textos motivadores, não vai ultrapassar o nível 1 e 2. Eles vão te deixar nos níveis mais básicos, porque você se inspirou demais, né? Parafraseou demais os textos motivadores, tá? Continuando. Nível 3, abordagem completa do tema, que você também está dentro do tema, está tudo ocorrendo legal, mas o teu texto tem 3 partes do texto e uma dessas partes vai ser embrionária. Essa parte embrionária são parágrafos curtíssimos, tá, pessoal? Já vou adiantar. Então, se tem uma parte embrionária, vai prejudicar um pouco o teu texto, vai ficar no nível 3, né? Então, o teu texto tem 3 partes, mas uma parte delas é muito curtinha, né? O parágrafo não foi bem desenvolvido, então ficou muito embrionário, muito primitiva a tua ideia, e eles vão descontar. Então, o repertório baseado nos textos motivadores ou repertório não legitimado, ou repertório legitimado, mas não pertinente ao tema. Então, essa questão do repertório, se é legitimado, se é baseado nos textos motivadores, a gente já vai ver rapidinho o que para a banca isso significa, para você entender e não fazer, né? No caso aqui, ó, tentar sempre apresentar um repertório legitimado, que seria, né, argumentos baseados em conhecimentos científicos da área que está pertinente ao tema. Então, isso é um repertório, né, um conjunto de informações que é legitimado pela banca, tá? O nível 4 a abordagem completa do tema, você está dentro do tema, desenvolvendo bem bom. Aí você tem 3 partes do texto, nenhuma delas vai ser embrionária, você desenvolveu bem os parágrafos, porém, o repertório legitimado e pertinente ao tema, mas com uso improdutivo. Daí tem alguma coisinha ali que ficou improdutiva, não ficou coerente, coesa, e que eles vão descontar, e você vai ficar no nível 4. E nós vamos ver o que significa isso mais adiante com os exemplos. O nível 5, a abordagem completa do tema, tá? E 3 partes do texto, nenhuma delas vai ser embrionária, todos os parágrafos vão estar lá bem compostos, e o repertório é legitimado e pertinente, né, ao tema, com uso produtivo. E aí, então, você tem uma redação praticamente quase perfeita, né? No sentido de que é o que a banca precisa e o que ela quer, e você vai ficar com nota integral aqui, tá? Verifique-se na competência 2 a abordagem completa do tema. Então, isso que é o ideal, é você não tangenciar o tema e não fugir do tema. A abordagem do tema tem que ser completa. E o cumprimento do tipo de texto solicitado na proposta, tá? Ou seja, você tem que escrever um texto dissertativo argumentativo em prosa, você tem que argumentar, você tem que opinar. Você vai opinar ali não na primeira pessoa, né, mas você vai opinar com as estratégias do português para isso, e isso vai te dar uma caracterização de texto dissertativo argumentativo,
tá? Além da mobilização de repertório sociocultural para a construção da argumentação. Pessoal, essa questão do repertório sociocultural é muito importante, porque são as leituras, né? Os conhecimentos que vocês têm a respeito, então, a respeito do tema, né? Tudo que você estudou, tudo que você leu, enfim, você vai ter que colocar aqui nesse momento, nessa redação, na tua argumentação. Então, tipo textual. O tipo textual, pessoal, de fato, que a banca tem conhecimentos professores, é a questão de ser o texto narrativo, descritivo, um texto injuntivo, ou um texto que é argumentativo, né? Isso é um tipo textual propriamente dito. Mas, nesse ponto da competência 2, eles também consideram como tipo textual a questão do teu texto estar dividido nas 3 partes, essas comuns, que a gente sempre trabalha: introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, eles vão ver se você está fazendo o teu texto dessa maneira também, nessa organização. Então, isso vai configurar o tipo textual também, tá? Então, geralmente isso aqui é barbada, né? É muito difícil o aluno não desenvolver seu texto nessas 3 formas, né? De introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, agora vamos para os termos importantes para a aplicação da grade específica da competência 2. Então, agora a gente vai analisar aquela grade que eu mencionei no início, em detalhes, para que você possa, então, enfim, entender a dinâmica da análise da tua redação, pela banca do Enem. Ó, o tema. O tema é definido a partir da frase temática apresentada na prova de redação. Em relação à prova de 2018, qual era o tema? Então, manipulação no comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Então, percebam, esse era o tema, tá? Você ia fazer uma abordagem completa desse tema, né, se você apresentar o conteúdo de controle de dados na internet e a manipulação do comportamento e ou as consequências, né, desse controle de dados, né, os efeitos, enfim, os exemplos dos atos de manipular os textos, os dados, né, o comportamento do usuário na internet. Então, isso seria uma abordagem de tema de forma completa. Então, a banca perceberia que você entendeu exatamente o que ela pedia para você refletir e argumentar. Então, em relação ao tema, a banca vai observar isso. Vai observar se você foge do tema, se você tangenciou o tema, ou se você fez uma abordagem do tema de forma completa, que para eles é isso aqui. Eles vão dar o tema e você tem que, dentro desse pensamento, tem alguns itens para argumentar. Agora, como seria um tema abordado de forma inadequada? Portanto, textos que abordem exclusivamente tecnologia, mídia ou outros assuntos, sem sequer mencionar a internet ou qualquer elemento do universo da internet, não terão abordado sequer o assunto mais geral da prova e deverão ser avaliados como fuga ao tema. Olha só. Então, aqui é o perigo, ó. O aluno que em 2018 não abordou controle de dados na internet e manipulação do comportamento e suas consequências, ficou só falando de tecnologia, de mídia, outros assuntos relacionados à mídia e tecnologia, ou coisas da internet em geral, e não mencionou esses aspectos aqui, ele fugiu do tema. Olha como é sutil isso aqui. E aí ele teve ou zerado a sua redação, ou se ele tangenciou, ainda está lá no nível 1, mas adquiriu uma nota muito baixa na internet, com esse tema da internet, né? Então, a tangência, né? A tangência é observada naqueles textos que apenas resvalam no tema. A tangência ao tema caracteriza-se por uma abordagem incompleta dos elementos relacionados a ele. Essa abordagem parcial demonstra dificuldades de leitura e interpretação que prejudicam a avaliação do texto elaborado pelo participante. Desculpe. Então, resvalar o tema, né, pessoal? Você não tem domínio do tema, você não leu o suficiente, você não sabe que está perdido no que escrever, e isso vai ser plenamente observado, né, se você não tem a leitura adequada ou fugir completamente do tema, né? Então, tem que cuidar, né? Porque a tangência ainda você fica no nível 1, eles ainda te dão uma chance, né? Mas uma nota muito baixa. Agora, fugir é 0, e aí é complicado. Bom, o texto dissertativo argumentativo. Espera-se que um texto dissertativo argumentativo defenda um ponto de vista sobre determinado assunto por meio de
articulações consistentes, então isso aqui é importante, desculpe, voltando, entre os significados como argumentos, exemplificações, citações, para convencer o leitor de que a ideia defendida é plausível. Então, tudo isso vai compor, né, o teu texto sugestivo argumentativo, esses argumentos que são consistentes, baseados em leitura, baseado em citações, em autores renomados ou não tão renomados, mas que têm uma expertise sobre o assunto, que você conhece, e você vai mencionar, tá? Isso aqui é a configuração de um texto dissertativo argumentativo. Na competência 2, identificaremos a adequação à tipologia exigida ou a presença de traços constantes de outros tipos textuais. Então, o que eles vão observar? A tipologia exigida, se você colocou introdução, argumentação e conclusão. Eles vão observar se o teu texto tem mais argumentação do que narração, mais argumentação do que descrição, porque, a princípio, quase que você não deveria narrar e descrever nada, né? Quiçá um pouquinho aqui, uma frasezinha ali para dar uma contextualizada, mas tem que exigir de você mais argumentação no teu texto do que propriamente uma narração, descrição de alguma coisa, né? E eles vão ver muito bem também essa proporção, né, entre as partes do texto, dissertativo argumentativo, ou seja, se há partes embrionárias, que seriam esses parágrafos curtíssimos, né, essas partes embrionárias que vão compor um parágrafo curtíssimo e que você não tem numa chance de um parágrafo de uma linha, de 2 linhas, escrever muita coisa e argumentar muita coisa, né? Então, isso, de uma certa forma, acaba prejudicando o teu texto. Bom, traços constantes de outros tipos textuais, né? A definição de traços constantes de outros tipos textuais sempre dependerá da análise da produção do participante. Isto é, não existe uma quantidade precisa de linhas de outros tipos textuais que determinem o que são traços constantes. Por isso, é preciso comparar o conjunto textual produzido pelo participante com a recorrência desses traços. Então, eles vão ver ali, como eu estou falando, se tu narrou um pouquinho, descreveu uma situação X ali para te argumentar e que ficou encaixadinho, até eles vão analisar e vão relevar se realmente fez bem para a tua redação e se é possível fazer esse tipo de construção. Mas se recorrer muita descrição, muita narração e pouca argumentação, aí eles vão descontar, tá? Partes embrionárias, o que são, então? Há partes embrionárias no texto dissertativo argumentativo quando a introdução, a argumentação e ou conclusão são muito curtas devido à sua pouca produção. Então, cuidem nisso, né? Tem gente que gosta de escrever 1, 2 linhas e acabou o parágrafo. Espera aí, isso pode vir a te prejudicar. É muito curto, é um parágrafo muito curtinho. E aí, no encontro anterior, a Paula me perguntou, né, de qual a quantidade de linhas ideal para um parágrafo. E aí a gente fez, calculando 30 linhas, né, de toda a redação, de repente, de 6 a 8 linhas por parágrafo. Agora, se você pega um parágrafo com 2 linhas, 3, e não fica bem moldada a tua ideia, vai te prejudicar, eles vão considerar como parte embrionária, que é só o embrião da ideia, né? Não desenvolveu a ideia, é um embriãozinho que está para ser desenvolvido, mas faltou nutriente ali para esse embrião se desenvolver. Então, quer dizer que tem que cuidar. Repertório, o que a banca entende por repertório, né? O repertório sociocultural configura-se como toda e qualquer informação, fato, citação, experiência vivida, que de alguma forma contribui como argumento para a discussão proposta pelo participante. Alguns argumentos que podem caracterizar o repertório esperado são provas, isso aqui são as estratégias argumentativas que a gente fala em aula, né? Então, para a banca é o repertório, né? É todo esse conjunto de ideias que vão apurar, que vão ajudar a compor os teus argumentos. Provas concretas, seriam dados ou fatos sobre o tema, exemplos, sempre bom citar exemplos, né? Fatos similares ou relacionados ao tema.
autoridades, né, que são citação de especialistas no tema, lógica, relação de lógica, causa e consequência, por exemplo, aquelas relações, né, que a gente tem do positivo e negativo, causa e consequência, entre outros que existem, você fazer essas relações também qualifica o teu repertório. Senso comum, o que as pessoas em geral pensam sobre o tema, né? Então, essas coisas você pode mencionar que vai ser um repertório adequado para a banca do Enem, tá? Tipos de repertório, e aí vem os tipos de repertório, que é o que a gente viu lá naquela tabela inicial das competências, que é o que a banca vai cuidar no teu texto. Eles vão perceber se tem um repertório não legitimado, tá? Se tudo isso aqui, ó, o repertório sociocultural, todas essas informações são legítimas, o repertório baseado nos textos motivadores, repertório a partir de muitos trechos de cópias dos textos motivadores e um repertório legitimado. Então, basicamente, a partir disso aqui, dessa análise do repertório, é que eles vão dar a tua nota. Pessoal, eu faço uma pausa agora e vou voltar aqui no Google Meet para ver se tem alguma dúvida. Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa? Prof, seu microfone está um pouco estourado. O que quer dizer isso? Vocês estão me ouvindo bem? Sim? Tudo tranquilo? Posso continuar? Estão ouvindo bem? Alguém responde aqui no chat, só me dá uma sinalização? Tá, posso continuar então. Vou voltar lá, só para a gente ter uma noção de como andam vocês aí, porque eu começo aqui e não paro. Bom, voltei. Vamos lá. Paramos aqui, né? Tipos de repertório. O que é um repertório legitimado, pessoal? É aqui que vocês têm que focar a atenção de vocês. Repertório legitimado trata-se de repertório em que se utilizam informações, fatos, situações e experiências vividas com respaldo, olha só, com respaldo nas áreas do conhecimento. Que áreas de conhecimento são essas? São áreas que a gente tem dentro do contexto intelectual, dentro do conhecimento escolar, o conhecimento científico e acadêmico. Cultural também, né? Mas são áreas que são reconhecidas e que vão ser, né, considerados, então, repertórios legitimados por essas áreas, conceitos e suas definições. Se tu colocar algum conceito, alguma definição, lá dentro da tua redação, vai valer como repertório legitimado. Informações, citações ou fatos ou referências à área do conhecimento, também. Tais como, né, com essas informações, essas situações, fatos ou períodos históricos reconhecidos, referência a nomes de autores, filósofos, poetas, livros, obras, peças, filmes, esculturas e músicas, referência a áreas do conhecimento e os seus profissionais, como sociologia, sociólogos, filosofia e filósofos, literatura, escritores, poetas, autores, educação, educadores, medicina, médicos, linguística, linguistas, e aí vai. Percebam que o conhecimento que vocês tiverem mais apurado sobre essas áreas do conhecimento e o quão seguro você está de colocar essas argumentações, esse conhecimento dentro da tua redação do Enem, vai configurar um repertório legitimado para eles, tá? Então, você ficaria com uma nota para o nível 5. Referência a estudos e ou pesquisas, referência a personalidades, celebridades, figuras, personagens, desde que conhecidos, né? Referência aos meios de comunicação conhecidos, como redes sociais, mídia, jornais, o Globo, Revista Veja, Rede Globo. Então, essas revistas midiáticas tradicionais, essas referências, né, aos meios de comunicação tradicionais, conhecidos. Então, tudo isso são fontes de conhecimento que você pode mencionar. E aí você menciona lá e você pode criticar na tua argumentação, você critica, ou você confirma, ou você reforça, ou você questiona, mas não interessa, veio de uma fonte que é da mídia e que é confiável a partir do momento que você considera confiável para colocar na tua redação do Enem, né?
Atenção, as informações atribuídas a essas fontes não serão consideradas repertório legitimado se estiverem presentes nos textos motivadores. Então, tudo que tu tirar do texto motivador, eles não vão considerar como repertório legitimado, eles vão considerar que você está, de uma certa forma, copiando, se baseando no texto motivador, o que não é muito original, o que não o texto motivador vem para te inspirar, mas ele vem também para que, a partir dessa inspiração, dessa motivação, você pegue algo novo e traga essa ideia nova para o texto, para o teu texto, não copiando demais o que está no texto motivador, tá? Pertinência, o que é para a banca pertinência do teu texto, né? Trata-se da associação do repertório legitimado, ao menos a um dos elementos do tema. Essa associação pode se dar por sinônimos, hiperônimos ou hipônimos. O que é isso, pessoal? Por exemplo, lá no contexto do tema de 2018, da manipulação, do comportamento do usuário e do controle de dados. Então, as palavras que você vai utilizar no teu texto, elas vão ser sinônimas, né? Sinônimas das palavras, por exemplo, manipulação e controle de dados. Você pode sim utilizar muitos sinônimos, né? E aí, por isso que eles vêm botar aqui, ó. Eles botam sinônimos, hiperônimos ou hipônimos. O que seria hiperônimo, né? Palavras que possuem significado genérico. Flor é hiperônimo de orquídea. Então, você não quer falar toda hora orquídea, orquídea, orquídea. Você vai falar flor, você vai escrever flor. Então, você não vai lá escrever toda hora manipulação do comportamento do usuário, manipulação do comportamento do usuário. Você vai utilizar uma outra palavra semelhante a esse contexto que é pertinente, né? Para que você não fique repetindo a mesma ideia. Os hipônimos são palavras que possuem significado específico. Jatobá é hipônimo de árvore. Então, essas relações das palavras, né, de hiperônimo, hipônimo e sinônimo, tudo isso a gente acaba usando meio que intuitivamente na nossa gramática intuitiva, e a gente vai fazendo essas substituições para não ficar repetindo sempre aquela mesma informação. Afinal, nós temos poucas linhas para passar uma ideia, e às vezes não vem, né, novas palavras, mas você pode utilizar esses sinônimos que seriam pertinentes, eles vão considerar essa pertinência, né, dessas relações, então, das palavras que você faz, tá? Então, aqui uma inverte a outra, né? Hiperônimo e hipônimo, quase a mesma coisa, mas são palavras que têm uma relação de semelhança aqui, tá? Uso produtivo, o que para a banca é um uso produtivo, né? Então, ocorre um uso produtivo de repertório legitimado e pertinente ao tema, quando o participante vincula esse repertório à discussão proposta, ainda que de forma pontual. Então, se você tem um repertório legitimado, você tem palavras ali, frases pertinentes para argumentar sobre o ponto do tema, né, que é proposto de uma forma objetiva, clara, coesa, coerente, isso dá um uso produtivo. A gente vai ver melhor nos exemplos isso aqui, pessoal. Avaliação da abordagem do tema, como a banca vai avaliar essa questão do tema, né? Se tu fugiu ou não do tema. Eles fazem assim, ó, eles analisam se você apresentou uma temática completa ou uma temática incompleta. E é basicamente isso, né? Temática completa, que seria esse repertório legitimado, o conteúdo pertinente, né? A estrutura, introdução, desenvolvimento, conclusão, o tipo predominante é o tipo dissertativo argumentativo, para uma temática incompleta, que aí vem vários pontos aqui que vão configurar essa temática incompleta, tá? No caso do Enem 2018, considera-se a abordagem completa quando o participante menciona o controle de dados na internet e a manipulação do comportamento, ou as consequências, os efeitos e os exemplos do ato de manipular o usuário. Então, no tema de 2018, isso aqui é uma temática completa. Se você escreveu sobre isso, você apresentou uma temática completa, tá? E aí, ó, aqui, ó, a gente vê o tema internet, manipulação do comportamento e controle de dados, tá? Lá no material, você tem os exemplos claros com os sinônimos. Eles, assim, ó, da página 14 à página 17, eles dão um repertório enorme de palavras, pessoal, que se você substituísse, né, por manipulação do comportamento ou controle de dados, eles validariam,
tá? Então, ali, ó, tem um monte de sinônimo, é muito interessante isso, eles fizeram um recorte de todos os sinônimos que os alunos utilizaram para substituir manipulação do comportamento e controle de dados e que tinham validade porque estavam dentro desse contexto e por isso era um repertório legitimado, eram pertinentes à discussão. Então, isso foi validado, tá? Atenção, a menção à manipulação do comportamento e ao controle de dados já pressupõe que o participante está tratando de internet, a não ser que ele prove o contrário. Então, a internet seria, né, o tema amplo em que manipulação do comportamento e controle de dados estaria inserido. Então, esse termo acaba recorrendo, né? Você apresenta nessa discussão o termo internet, né? Então, é isso que eles querem dizer, que é bem tranquilo. Temática incompleta, olha só. Assuntos parcialmente relacionados à proposta. Se você ficou só, escreveu o teu texto de 2018, só que isso aqui foi descontado bastante coisa, porque a temática estava incompleta, né? Então, se você traz a internet, ou o elemento do universo da internet, só escrevendo sobre rede, browser, navegador, plataforma virtual, sites, e-mail, WhatsApp, Netflix, Spotify, hackers, haters, trolls, fake news, etc., e esses assuntos são parcialmente relacionados ou desenvolvidos, então eles vão considerar como temática incompleta. A manipulação do comportamento do usuário na e ou pela internet sem a menção do controle de dados também fica incompleto, porque eles querem as duas coisas, né? E o controle de dados na internet sem a menção, a manipulação do comportamento do usuário, eles também vão considerar incompleto. Então, percebam, eles te deram manipulação do comportamento e controle de dados. Então, eles querem que tu escreva os dois. Sobre esses dois itens, a temática é completa. E se você escreve sobre o outro, fica incompleta. E o pior, se você escreve só sobre esses itens da internet aqui, sem trazer esses assuntos, você está também trazendo uma temática incompleta, correndo o risco de fugir do tema ou tangenciar o tema, tá? Bom, atenção, as palavras manipulação e controle, ainda que representem elementos distintos na abordagem temática, podem ser sinônimas. Portanto, ao encontrá-las no texto, é preciso verificar se elas estão atreladas a comportamento do usuário ou a dados. Então, isso aqui é só para o professor da banca, né, que vai lá verificar se se há uma relação, né, dessas palavras com o tema que foi proposto, tá? Então, aqui, a manipulação e controle, manipulação do comportamento do usuário e controle de dados ou manipulação dos dados ou controle do comportamento do usuário. Também isso aqui quase que meio que sinônimo mesmo. Então, assim, se o participante disser que os dados são manipulados, ele está se referindo ao controle de dados e não à manipulação do comportamento dos usuários. Por outro lado, se ele disser que há um controle do comportamento dos usuários, está se referindo à manipulação desse comportamento e não ao controle de dados. Então, isso aqui é para cuidar, né? A sutileza, isso aqui é sutileza, assim, o professor tem que entrar numa dimensão de muita atenção para ver essas sutilezas da interpretação das suas informações, né, no teu texto. Mas tu percebe que aqui você ainda está dentro, né, dessa questão da sinonímia e está valendo, a tua nota está valendo. Observação, quando o participante diz que é preciso que o usuário controle aquilo que vê ou não na internet, não está tratando de controle de dados, solicitado no programa ali da proposta de redação, né? Então, aqui você tem que cuidar, né? Que quando você vai colocar, mesmo colocando controle de dados, mas de uma outra maneira que não é pertinente ao tema, pode ser descontado, tá? Avaliação do tipo textual. Vamos lá. Vamos ver o que temos, então. Para avaliação do tipo textual, devemos observar aspectos relacionados à estrutura do texto dissertativo argumentativo. Então, aí que nós vamos entender, ó, observar palavras justapostas, eles vão observar se você está escrevendo um aglomerado de palavras, e agora a gente vai ver no exemplo como fica isso. Texto precário,
traços de outros tipos textuais, que é o que eu disse para vocês, vai apresentar um traço narrativo, um traço descritivo, um traço injuntivo, né, ou partes embrionárias. Então, a avaliação do tipo textual, que é algo que é típico da competência 2, os professores da banca vão analisar isso aqui. Percebe o trabalhão que os professores têm para analisar a redação, né? Competência 1 já é um trabalho enorme, por isso que são 3 professores para analisar, porque é muita coisa, muito detalhe que a gente, o professorado, já está com isso na veia, né? A gente já se acostumou, já faz isso no automático. E para vocês também, vocês produzem no automático, mas no automático eu digo de tanto depois vocês treinarem e tal, estudarem, vocês produzem a redação de vocês. Mas você não fica pensando quando escreve, eu estou escrevendo aglomerado de palavras, vamos ver se eu vou escrever uma parte embrionária. Não, a gente não fica pensando assim, a gente simplesmente escreve, né? Mas a partir do momento que você conhece essa teoria, você está vendo como os professores pensam, quem sabe no futuro, se você for fazer uma redação simulada, quando tu viu ali, escreveu sem querer uma parte embrionária, agora tu já sabe de reconhecer, isso aqui é uma parte embrionária, eu vou perder nota se eu deixar assim, eu vou ter que desenvolver mais. Então, por isso que a gente tem que, às vezes, buscar um pouco mais de informação sobre a produção de texto, porque a gente consegue ficar um pouquinho mais seguro do que a gente está produzindo, né? Então, a avaliação do tipo textual é isso, pessoal. A banca vai ver as palavras justapostas, se são aglomerados de palavras, o texto precário, traços de outros tipos textuais e partes embrionárias. Vamos ver os exemplos disso tudo agora. A avaliação do repertório, o que se constitui, né? Então, a origem do repertório, a sua legitimação, a sua pertinência ao tema e ao uso que o participante faz dele, são os aspectos que determinarão a avaliação de uma redação nos níveis 2, 3, 4 ou 5. Então, percebam, quando tem um repertório um pouquinho mais seguro e legitimado, a gente avalia daqui para cima, do nível 2 ao 5, né? Então, nesse contexto, primeiramente, precisa identificar se a origem do repertório está ligada aos textos motivadores ou não. Então, eles vão perceber se tudo que tu escreveu tem a ver com texto motivador ou não, né? Se tu copiou, se tu fez muita paráfrase do texto motivador, eles vão observar. Se está ligado aos textos motivadores, é preciso diferenciar textos cujos argumentos são limitados a muitos trechos de cópias dos textos motivadores, daqueles apenas baseados nos textos. Então, depois que eles identificaram que tu utilizou os textos motivadores como inspiração, como é que tu fez isso? Tu utilizou muitos trechos das cópias dos textos motivadores, ou apenas tu se baseou, parafraseou os textos motivadores? Eles vão perceber isso também. Se a origem do repertório não está ligada aos textos motivadores, analisamos se informações, fatos, citações ou experiências de vida são ou não legitimados pelas áreas do conhecimento. Ok, digamos você não copiou nada do texto motivador, colocou tudo original da tua cabeça, baseado nas tuas leituras. Mas, mesmo assim, eles vão analisar o que tu escreveu, o teu repertório, para ver se tu fez as relações corretas dessas informações, dos exemplos, com as áreas do conhecimento que tu colocou. Eu lembro que os meus alunos gostavam muito me falavam nas oficinas que memorizavam aquelas citações filosóficas que são meio que universais, porque você pode encaixar em qualquer tema. E aí você vai ver o quão perigoso é isso nesse tema da competência 2, porque teve uma aluna que fez isso, ela decorou aquela citação de um filósofo e tacou ali lá dentro do texto, não tinha produção, não tinha a ver, não tinha coerência, e a banca acaba descontando, então por isso tem que cuidar. E aí nós vamos ver esses exemplos agora. Quando o repertório apresenta legitimação, é preciso verificar sua pertinência ao tema, isto é, se o repertório é associado ao menos a um dos seus elementos, ok? Se o repertório apresenta legitimação, pertinência ao tema, devemos atentar para a existência de um uso produtivo, ou seja, se ele está vinculado à discussão proposta pelo participante. Então, esse uso produtivo é isso, né? Você fez escolhas legais, de argumentos legais, e ficou produtivo, tem a ver realmente com o tema, tu conseguiu argumentar legal, é isso que vai deixar o teu texto produtivo. Porque às vezes você colocou uma citação trilegal lá de um expert sobre um assunto tal, super legal que você decorou, e você está louco para usar numa redação,
mas não ficou produtivo, tu encaixou ali no parágrafo, não tinha muita coerência com o que estava sendo dito na proposta do tema, e aí ficou improdutivo, né? É nesse sentido que os professores analisam. Assim, será considerado sem uso produtivo o repertório em que não for possível perceber essa vinculação. Se tu colocar alguma coisa ali que não há uma vinculação com o tema, não há uma vinculação com o repertório, não vai ficar produtivo, eles vão descontar. Olha só isso aqui, vamos para o exemplo, né? Segundo Kant, a menoridade é o conceito de não ser capaz de pensar por si próprio. No advento da atualidade, o problema da manipulação do comportamento por meio da internet é presente no dia a dia e tem tendência a aumentar, na mesma medida em que o avanço tecnológico ocorre. Então, essa redação de 2018, essa menina, então, vamos ver o que ela colocou, né? Vamos ver essa questão aqui da referência, ó. No trecho acima, o participante apresenta o repertório na referência ao conceito de menoridade de Kant, ó. Então, ela, segundo Kant, ela leu Kant, a menoridade é o conceito de não ser capaz de pensar por si próprio, tá? Trata-se de um repertório legitimado pelas áreas do conhecimento e com pertinência ao tema na própria referência. Então, é legal tu colocar Kant, mostrar que tu leu Kant, né? E ela colocou aqui um conceito que ela leu e adquiriu de Kant. Só que vamos ver aqui, ó. Trata-se de um repertório legitimado pelas áreas do conhecimento e com pertinência ao tema na própria referência. Isto é, a informação utilizada associa-se a um dos elementos da proposta, a manipulação do comportamento. No entanto, não há vínculo pontual entre o repertório apresentado e a discussão do texto, portanto, não há uso produtivo do repertório legitimado e pertinente. Percebam a análise que eles fizeram? Ok, tu mencionou Kant, mencionou que tu sabe desse conceito da menoridade dele, até tem uma certa relação aqui, ó, com os elementos da proposta, mas não há vínculo pontual entre o repertório apresentado e a discussão do texto. Ó, aqui ela só colocou esse menção a Kant e depois ela continua, ó, no advento da atualidade, o problema da manipulação do comportamento por meio da internet é presente no dia a dia e tem tendência a aumentar, na mesma medida em que os avanços tecnológicos ocorrem. Então, ela não fez uma relação, né? Ela não continuou essa relação do conceito de Kant com a questão da internet. Então, isso aqui não foi um uso produtivo, porque ela simplesmente largou ali o conhecimento que ela tinha de Kant para parecer mais culta, porém não ficou muito legitimado, porque ela não continuou explanando ou argumentando sobre esse conceito, em especial em relação à tecnologia. Então, é nesse sentido que é a questão da análise do repertório, né? Então, a avaliação do repertório, ela se dá dessa maneira. Os professores da banca vão tentar fazer esse tipo de estudo, né, mais pormenorizado, da tua produção, das tuas estratégias argumentativas no texto, tá? Depois, de acordo com a Constituição Brasileira de 1988, todos são livres e possuem liberdade de escolha. No entanto, no mundo virtual, essa liberdade se torna menor, uma vez que os usuários têm sua privacidade comprometida e todas as informações que ele recebe são, na verdade, fruto do rastreio de algoritmos que letra é essa? Que selecionam seus principais gostos, né? Então, vamos ver o que a banca diz, ó. Nesse trecho, verifica-se que o participante apresenta repertório legitimado na menção à Constituição Brasileira de 1988, sem pertinência ao tema na referência direta. Observe que o trecho todos são livres e possuem liberdade de escolha, não recupera os elementos do tema manipulação do comportamento e o controle de dados, nem se associa à internet. Contudo, a pertinência ao tema é encontrada no uso produtivo que o participante faz desse repertório legitimado, visto que ele vincula a ideia de liberdade à falta de privacidade que os usuários enfrentam no mundo virtual, recuperando o elemento manipulação do comportamento da proposta. Por essa razão, consideramos que o uso produtivo
do repertório. Então, aqui, para mim, cortou, era apenas legitimado, e repertório, desculpe, pessoal, aqui cortou, mas eu explico o que ela está querendo dizer. Então, aqui, ó, a Bani está querendo dizer que o uso da Constituição brasileira com o seu texto ficou produtivo porque ela conseguiu relacionar esse conteúdo ao aspecto proposto pelo tema de 2018, o que não aconteceu aqui, ó. Aqui ela mencionou Kant, porém não houve uma relação desse conceito de Kant com, de fato, a questão da manipulação do comportamento do controle de dados. Aqui essa menina já conseguiu relacionar a Constituição de 98 com essa questão mais, né, ficou mais produtivo, teve mais sintonia e coerência, que ela produziu essa relação da questão da liberdade de escolha, que tem tudo a ver com controle e manipulação de dados, né? Porque você deixa de ter a liberdade de escolha. Então, para a banca, esse uso aqui dessa citação, dessa referência à Constituição Brasileira de 1988, ficou mais pertinente, mais encadeado com a proposta da redação de 2018 do que a anterior que mencionou Kant. Tá? Então, esse tipo de coisa tem que cuidar. Olha só, bem legal isso aqui, ó. Que isso aqui é o que a banca segue, né, para fazer, então, a análise do repertório do teu texto. Eles vão começar perguntando, isso aqui é só uma sugestão que eles deram para os professores, e eles disseram, se o professor quer seguir isso aqui, segue, se não quiser, não precisa seguir. Então, o repertório, ele apresenta muita cópia dos textos motivadores? Primeira pergunta, eles vão ver se apresenta muita cópia. Se o teu texto apresentar muita cópia dos textos motivadores, a resposta é sim, tu já vai ficar direto no nível 2, não vai passar adiante. Agora, se tu tem muitas cópias, se tu não tem muitas cópias do texto motivador, aí eles vão fazer outra pergunta. É baseado nos textos motivadores, o teu texto? Ele está baseado ou está cópia pura? Aí, se for sim, está baseado, tu já pode ir para o nível 3. Agora, se não, aí eles vão analisar, ok, essas paráfrases que tu fez dos textos motivadores são legitimadas? É legitimado, sim ou não? Se a resposta for sim, eles vão perguntar, é pertinente? Se for sim, aí eles vão aqui, ó, analisando cada vez mais, se aprofundando, ocultar isso, deixa eu tirar. E aí, vou chegar ao uso produtivo até chegar ao nível 5, tá? Aí aqui, ó, é baseado nos textos motivadores? Não. É legitimado? Não. Se não for legitimado, tu já fica aqui, ó, trancadinho no nível 3. Agora, se for legitimado, pertinente, e aqui no pertinente não foi pertinente, tu vai ficar no nível 3, né? Olha só. Interessante que tu já barra aqui, né? Nível 2, 3, 3, aqui também 3. Você só vai para o nível 4 a 5 se o teu texto for legitimado, pertinente, com uso produtivo, ó. O uso produtivo te leva para o nível 5 ou para o nível 4. Quando não há uso produtivo, você fica já direto no nível 3, provavelmente o texto vai ser pertinente, mas você já empaca aqui, ó, no nível 3, tá? Deixa eu dar uma respirada aqui e dar um oi para vocês aqui. E tranquilo, pessoal, tá dando para entender? Ok? Já são 13h53, tá? Conforme eu tinha falado para vocês, eu não vou avançar muito, eu vou ficar só 1 hora com vocês. Vai faltar mais conteúdo, tá? Porque eu tenho aqui, ó, deixa eu voltar lá nos meus slides onde eu parei, ó. Eu parei no 34, no slide 34, tá? E aí, depois dele, eu teria, ó, a descrição dos níveis,
ok? Que aí a gente vai começar a entender nível por nível e a tua nota, ó. Então, essa descrição dos níveis, eu vou deixar, então, para as próximas semanas, tá? Para que não fique muito maçante. A gente viu hoje, até aqui, a questão do repertório, tá? Essas perguntas aqui são fundamentais, que o professor da banca vai fazer, tá? E aí, eu vou deixar para marcar a aula de competência 2, que seria, a gente vai descrever nível por nível, ó, e com exemplos aqui das redações do Enem, ó. O nível 1, por que essa redação aqui ficou no nível 1, tá? Por que essa redação aqui vocês têm que ver o que é o aglomerado de palavras, um horror para ler isso aqui, mas vocês vão entender como às vezes a gente se perde nessas questões, e por isso que a nota não fica como a gente esperava, tá? Mas eu quero voltar aqui nesse último slide que a gente vai parar, para ler esse textinho aqui, ó. Importante, a exceção do repertório desenvolvido a partir de muitos trechos de cópias dos textos motivadores, que seria o nível 2 e 3, né? O nível 2, no caso, principalmente, a presença de 2 ou mais repertórios de níveis distintos implicará a sua avaliação no nível mais elevado. Por exemplo, uma redação que apresenta 3 repertórios baseados nos textos motivadores, nível 3, e um com uso produtivo de repertório legitimado e pertinente ao tema, que ficaria no nível 5, será avaliada no nível mais elevado, ou seja, no 5. Então, percebe que aqui eles estão dando uma chance para o aluno, ou seja, se eles perceberem algum probleminha na questão de ser baseado nos textos motivadores, mas outros aspectos serem tão bons, a pertinência, se você depois construir algo legitimado, pertinente, com uso muito produtivo, mesmo que tenha sido parafraseado os textos motivadores, é bem provável que o teu nível vai aumentar. Então, não há uma rigidez, pessoal, não há uma rigidez nessa análise. O professor ele tem que ter bem forte esse conteúdo, bem ciente dentro de si, para chegar lá e analisar, e cada redação é uma redação, cada redação é uma vida, é uma produção de um conjunto de leitura e de uma escolaridade de anos que vocês vão produzir, e que o professor tem que ter todo um cuidado para analisar. Essa linha de pensamento aqui, que é colocada nesse PDF, ela é ótima porque ela te orienta, te dá um esqueleto, mas existem as exceções, então, por isso que você tem que produzir, você tem que ler bastante, tem que conhecer bastante, para produzir algo legal, e o professor lá da banca vai ter essa sabedoria para também discernir as coisas boas e as coisas negativas do teu texto, tá? Mas essas perguntinhas, elas são essenciais para o professor e para o aluno conhecer, porque tu conhecendo o pensamento do professor, tu consegue te ligar de algumas coisas que você não pode cometer, tá? Então, a gente vai parar aqui e eu fico na descrição dos níveis para o próximo encontro, tá? Daí eu vou continuar a competência 2, a gente vai para mais exemplos, e aí vocês podem também tirar as dúvidas de vocês, e no mais, para não ficar maçante, a gente viu mais essa parte teórica, né, agora, da questão da tipologia textual, do repertório, e o próximo encontro, a gente pode fazer semana que vem, o que vocês acham? Porque como ele está ligado à competência 2 e eu estou com o material pronto, eu posso fazer semana que vem, porque quando eu preciso pesquisar mais e estudar mais, eu peço 2 semanas, mas o material está pronto, então eu posso marcar para sexta que vem, tá? Se todos concordarem, toda sexta-feira tem um projeto, então podemos marcar na quinta? A gente marca na quinta, então, eu vou marcar na quinta-feira, tá? Eu marco na quinta-feira às 3 horas. Vocês preferem à noite? Vocês preferem à tardinha? Me digam aí, porque eu estou marcando de tarde, pensando que tá bom para vocês, mas eu sei que agora, com essa virada da pandemia, a gente tem que dormir muito mais tarde, né? Se quiserem à noite, eu posso fazer também. Por mim é tranquilo. Então tá, a gente mantém. Vamos manter aqui o horário. Vamos manter, então, quinta-feira que vem, a gente faz às 3 horas. Eu já vou fazer
um novo post, já libero para vocês, para a gente continuar a competência 2. Tem muito mais coisas aí para a gente ver. Agora a gente vai analisar cada nível, os 5 níveis com exemplos para vocês verem, né? Para vocês verem, então, aí vocês vão conseguir ver os exemplos de o que vocês não podem errar, tá? Então, pessoal, eu vou ficando por aqui, já são, né, deu 1 hora certinho, para não ficar maçante, conforme o meu pensamento inicial, e continuamos quinta-feira que vem, às 15 horas, continuamos a competência 2, aí depois a gente respira um pouquinho, mais 2 semanas para mim estudar e preparar o material da competência 3, e aí a gente vai se organizando, e quem quiser elaborar redação, pode elaborar e colocar para mim no e-mail ou no G-Sala, que eu estou corrigindo, estou na fase de correção, já terminei 2 turmas de correção, agora eu vou para os terceiros anos essa semana que vem, e eu estou fechando, vou corrigir todas as redações que o pessoal está me mandando no terceiro, semana que vem provavelmente eu estou atualizando vocês sobre isso, mas agora que vocês têm esses novos conteúdos, vocês podem elaborar redações para me mandar. A gente já viu uma aula legal da competência 1, uma aula legal da competência 2, novos horizontes se abriram, vamos produzir redação, pode me mandar para corrigir. Pessoal, seria isso por hoje, então. Agradeço a presença de vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado e semana que vem vocês retornem para a gente acabar a competência 2. Qualquer sugestão, pessoal, depois me manda por mensagem, se o áudio está ruim, o vídeo, algum problema, um slide não ficou legal, essas coisas mais técnicas que vocês observaram aí, que pode ter atrapalhado, vocês me mandem uma mensagem, para a gente ir se adaptando a esse novo instrumento de ensino, tá bom? Beijo para vocês, tudo de bom, bom final de semana, nos vemos semana que vem, então, espero que tenham gostado. Tchau, tchau, vou lá, pessoal, tchau, tchau. Tudo de bom, bom final de semana, qualquer coisa, manda mensagem. Tchau, tchau.